Muito bem, abençoados. Voltando aqui na nona parte dessa mensagem, que tem por título Corpos Incorruptíveis, um privilégio de salvos. Eu terminei a parte anterior falando sobre Isaías 33, verso 6, onde eu mostrei que o teu tesouro é o teu galardão. E esse tesouro, ele vem através do temor. Eu expliquei um pouco atrás que a tua confiança te produz grande e avultado galardão, mas o temor também te produz o galardão. Tudo isso está incluído nos pacotes dos teus galardões que te farão ressuscitar em alegria e não em vergonha. Ou seja, que você vai alcançar uma melhor ressurreição. Veja o que diz Provérbios capítulo 14, 27. Depois de Salmos, Provérbios 14, 27. Veja o que diz aqui, olha, o sábio Salomão. Provérbios 14, 27. Diz assim a palavra do bom pastor: o temor do Senhor é uma fonte, diga, é uma fonte de vida, diga, de vida, para preservar do laço da morte. Olha a importância de ter o temor ativado. Ele livra você do laço da morte, ele te produz galardão, ele te aproxima de Deus de uma forma melhor. São ferramentas que tu tens que ativar em tua vida. Tu és salvo, mas tens que ativar algumas coisas para que tu ressuscite de uma forma melhor. Porque a ressurreição, a última ressurreição, ela se dará em dois tempos. Uns terão uma melhor ressurreição e outros vão ressuscitar para vergonha e para desprezo. É o que nós estamos tratando, que falou Daniel. Mateus capítulo 6, verso 10. Livro de Mateus capítulo 6, verso 10. Veja o que diz a Bíblia. Olha. Mateus capítulo 6, verso 10. Olha. Venha o teu reino, paz, justiça e alegria, e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O temor a Deus é para isso. Venha o teu reino, venha a paz, venha a justiça, venha a alegria, e seja feita a tua vontade. Então, vamos agora falar um pouquinho mais a respeito da confiança, e vamos falar sobre um salmo muito repetido no sistema religioso. Olha, a minha falecida mãezinha, que Deus a tenha, ela citava muito esses salmos. É um salmos muito bonito, muito importante, mas vamos ler esse salmo agora com pontos de iluminação da graça e do apostolado. Salmos 125. Salmo 125, verso 1. Vamos ler com os olhos iluminados, porque quando você lê com os olhos iluminados, olha, tua mente se abre, porque tu compreende melhor o governo de Deus sobre tua vida. Olha, Salmos 125, versículo 1, diz assim, olha, os que confiam no Senhor, são todos? Não. Apenas os que confiam no Senhor. Veja, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos entender isso aqui com olhos iluminados da graça e do apostolado. O que significa monte? Monte significa galardão. Os que confiam no Senhor serão como os galardões que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você lembra de Ezequiel capítulo 28, que diz assim, no monte santo de Deus estavas, pretérito, no galardão de Deus estavas. Aí no 14 diz, tu eras o querubim, entre as pedras afogueadas andavas. Aí fala na sardônia, o topázio e tal, depois diz assim, vamos ler que é melhor? Vamos lá, Ezequiel, para não ficar nas minhas palavras, vamos ler que é melhor. Você já entendeu que galardão significa, que monte significa galardão. Olha, 28, verso
Vamos ler primeiro o verso 14. Olha, tu eras querubim ungido, para proteger te estabeleci. No galardão santo de Deus estavas. Estou lendo já, interpretando para você. No meio das pedras afogueadas andavas. 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. O sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, e obra dos teus tambores. Teus tambores. Obra dos teus tambores significa obras dos teus trabalhos. Estavam em ti no dia em que foste criado. Mas aí entra uma pergunta. Espera aí. Se tambores significa o teu trabalho, obra dos teus tambores significa do teu trabalho, estavam em ti, por que no final do texto diz, estavam em ti no dia em que foste criado? Olha aqui, ó. Estavam em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Como que pode uma obra já estar preparada antes ou no dia em que foi criado? É simples. Veja comigo Efésios capítulo 2, carta de Paulo, para a gente entender isso aqui. Capítulo 2, verso 10. Veja o que diz. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Preparou. Pretérito. Primeiro Deus prepara a obra, para depois tu andar nela. E Paulo fala que as nossas obras estavam acabadas desde a fundação do mundo. Então, no Salmo 125, quando diz, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, significa, os que confiam no Senhor serão como o galardão, que permanece para sempre. Por isso Paulo disse, a tua confiança tem grande e avultado galardão. E por isso também Jesus disse, em Mateus 25, 46, o verso que nós lemos, quando o Senhor voltar, te achar fazendo assim, olha, fazendo o quê? Olha, te achar confiando, te achar em temor, olha, te porá sobre todos os seus bens. Uma certa ocasião perguntaram a Jesus assim, Senhor, qual é a obra de Deus para que possamos executar? E Jesus simplesmente disse, a obra de Deus é que creiam naquele que Ele enviou. Então, crer é uma obra, e crer é um sinônimo de quê? De confiar. Porque se você crê, você tem que confiar. Você não pode crer sem confiar, e não pode confiar sem crer. Então, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. Vamos voltar em Mateus capítulo 25, 46. Não sei se nós lemos aqui, eu acho que nós lemos o 24, 46, que eu citei errado aqui. Vamos ler agora Mateus 25, 46. Vamos entender aqui uma parte importantíssima. A parte muito importante aqui dessa mensagem, tá? Mateus 25, 46. Mateus 25, 46. Diz assim a palavra de Deus, olha. Vamos ler o 45 primeiro. Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou não fizeste, não o fizeste a mim. 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Bom, aqui ele não está falando de uma vergonha, não está falando aqui de um desprezo, ele está falando abertamente agora em outra questão. Ele está falando sobre o tormento eterno. Irão estes para o tormento eterno. A ideia de ficar no fogo eterno, sofrendo, entra dia, entra noite,
essa ideia, ela saiu da cabeça de João, que tirou de Jesus. Por quê? Porque não entenderam o que lhes dizia. Ele já havia dito lá no 16, verso 12 de João: tenho muito para falar com vocês, mas vocês não podem suportar agora. Então vamos entender essa parte, que é meio complexa, do fogo eterno, na próxima parte.